Olá, gratidão. Uma pergunta que muitos estão fazendo, a mesma pergunta, né? Uma pergunta recorrente, é a principal mudança da transição planetária. Ou seja, o que muda realmente, né, na nossa vida, na nossa consciência, para que a realidade se apresente de forma diferente a partir do que a gente chama aí de quinta dimensão, né? Então, o que isso impacta? O que principalmente é a principal mudança energética que traz e que propicia essa mudança na realidade. Então, a principal lei, como já dissemos em outros vídeos, sempre existem leis operando energeticamente, ou seja, temos, digamos, dentro de nós um coquetel energético, né? Então, são vibrações, são energias que vão entrando no planeta, que vão permeando os nossos corpos e que nós vamos percebendo as mudanças. Então, o principal movimento que a gente tem que fazer para perceber isso é estar no estado de presença, ou seja, eu estou aqui e agora, né? Eu estou presente gravando esse vídeo e não estou fazendo absolutamente mais nada, não estou pensando em alguma outra coisa que eu tenho que fazer, não estou consultando alguma outra coisa, eu estou simplesmente focada na energia que está chegando aqui, que está me trazendo essa informação e que está me fazendo disponibilizá-la para os demais. Então, a principal mudança da transição planetária começa por esse ponto. As pessoas, elas não estarão mais dispersas, ou seja, elas não podem estar dispersas. Por quê? Porque a energia do planeta está unindo as partículas, unindo as pessoas, unindo os seres vivos, unindo e reunindo todas as formas de vida para, novamente, para se subirem, para se elevarem. Então, para a gente se elevar, nós temos que reunir todas as nossas partes que são compostas daquele corpo tridimensional trabalhado, né? A nossa mente organizada, nossas emoções em dia, nosso corpo físico organizado. Então, todo esse aparato físico precisa estar unido, reunido, falando a mesma língua, tocando, digamos, a mesma nota. E então, nós, a partir dessa junção, nós começamos a nos unir à nossa essência, aquela vibração essencial que a gente tem dentro de nós, aquela assinatura vibracional que determina quem somos e aquilo que a gente pode fazer no mundo, né? Aquilo que a gente veio fazer, que a gente pode fazer, e a gente sabe que dentro dessa essência, dentro dessa consciência maior, somos energia, e lá dentro você então pode descobrir possibilidades de fazer as coisas de maneiras diferentes do que você fazia numa terceira dimensão. Na terceira dimensão existia todo aquele padrão que a gente já percebeu de comportamentos, de pensamentos, de um monte de processos para fazer cada coisa, né? E na quinta dimensão você vai se unir a quem você é e vai começar a simplificar os seus próprios processos de maneira de fazer as coisas, porque você começa a eliminar crenças, né? Novamente, estamos dentro de um sistema que se chama essa Matrix, tudo isso aí, é basicamente um sistema de crenças. Então, pessoas ficaram condicionadas a fazer as coisas da mesma forma e elas foram se cristalizando na forma e se tornando rígidas e a criatividade começou a ficar soterrada, né? Começou a ficar difícil de ser manifestada porque as pessoas começaram a fazer as coisas acreditando que só existia uma maneira. Então, um começou a fazer de um jeito, o outro começou a fazer igual e assim a massa começou a se comportar e a trabalhar da mesma maneira e normalmente de uma maneira mais negativa do que positiva, né? Então, numa maneira onde tudo é complicado, tudo não pode. Então, a principal mudança da transição planetária, que é uma mudança de consciência. Então, por que é necessária a mudança de consciência? Por quê? Porque você não vai conseguir sair de padrões físicos impostos por um sistema sem que você tenha consciência deles.
Então, a tomada de consciência do que você está fazendo é o primeiro passo. Então, a transição planetária é justamente transitar de uma consciência humana, limitada à forma, para uma consciência expandida e cósmica, né? Para uma consciência cósmica, uma consciência que pode criar, co-criar qualquer coisa que seja necessária. Então, o principal movimento da transição planetária é consciencial. Então, é a gente tomar consciência de quem somos e o que viemos fazer, e a partir daí começar a trabalhar a nossa energia. Então, a principal lei que entra em operação é a lei da ressonância vibratória. Então, ressonância vibratória, nós somos seres vibracionais. Então, não podemos estar bagunçando as nossas energias. Como seres vibracionais cósmicos, né, as duas principais premissas de um sistema vibracional cósmico é a harmonia e o amor. Ou seja, o nosso corpo, os nossos corpos e a conexão vibratória com o cosmos, ela é sutilíssima. Sutilíssima. Então, quanto mais você se eleva, quanto mais as naves, né, começam a brilhar no céu, e você começa a se conectar a você, a quem você é, mais você vai percebendo coisas sutis. Por quê? Porque o cosmos, a cocriação cósmica, ela é tão sutil, tão silenciosa, tão paciente, tão pacífica, tão amorosa, que você sente, né, o aroma de uma flor e ela pode se manifestar na sua frente. Então, essa grande diferença está em você se conectar à sua essência, à sua alma, né, como os humanos dizem, seres humanos ou alma, ou consciência, e a partir dessa conexão, você vai manifestar as coisas no mundo, através do seu avatar, através do seu veículo. Então, essa ressonância vibratória, ela é extremamente importante que você trabalhe o silêncio, a quietude, a paz interna. Então, fora de você pode ter o maior ruído, o maior caos do mundo, mas dentro de você, você tem que estar extremamente quieto, extremamente pacífico, o que não quer dizer inerte. Quer dizer que quanto mais quieto, mais pacífico, mais silencioso internamente, maior a sua capacidade de percepção, maior o seu campo de atuação e maior a sutileza que você desenvolve coligada a essa lei da ressonância vibratória. Então você passa a estar conectado a tudo que está acontecendo no universo, a movimentos extremamente sutis que te revelam ações, situações, né? Você passa a ser não diria aquele que começa a prever coisas, né? Mas a previsão de coisas, na verdade, prever coisas é muito mais do que você achar o que está vindo. É você sentir aquilo que pode estar acontecendo. Então, a ressonância vibratória é a principal lei que começa a operar dentro de uma transição dessa, para uma dimensão mais elevada de consciência, uma quinta dimensão, porque numa dimensão densa é barulho, é ruído, né? A grande maioria, você vai num lugar, as pessoas estão jogando para fora os seus problemas, enquanto que na quinta dimensão elas estão trabalhando as suas questões internamente. Então elas estão conscientes de que o que elas falam, o que elas irradiam, retorna para elas. Então elas são muito mais, com muito mais consciência e muito mais percepção, você simplesmente começa a perceber e falar as coisas que realmente fazem sentido, elevam as pessoas, ajudam as pessoas e, consequentemente, você se eleva e você aprende. Então a transição ela vem para tirar a gente de um estado de inércia, de apatia,
de dormência, de comodismo, de zona de conforto, de falta de motivação, de criatividade totalmente parada, né? Para um estado sutil, né? Um estado amoroso, um estado onde a energia que permeia a vida é a energia prioritária, primordial. Então você começa a perceber a sua própria energia, a energia vital. E é com ela que você vai co-criar as coisas necessárias. Então a principal mudança, né, está nessa sutileza, e aí a coligação que vai começar a acontecer, já está acontecendo, mas evidentemente vai começar a se manifestar dentro dos sistemas que vão operar isso, é a coligação da sua alma com a economia. Então essa é a chave, né? A alma e a economia têm que estar coligadas. Ninguém pode te jogar coisas, né, ou situações que não correspondem a você resolvê-las, certo? Então essa bagunça que alguém fala, toma, isso é para você resolver, tal, aquele outro, não sei o quê. E as pessoas, por não terem consciência e alinhamento dos seus próprios veículos, elas acabam delegando para terceiros ou jogando para o outro que resolva as coisas que são pertinentes a ela mesma. Então isso vai acabar. Por quê? Porque dentro de uma quinta dimensão você vai ter pessoas, seres, mônadas, almas, consciências despertas. Então são pessoas que estão dentro de um processo de subida evolutivo. Então se eu estou dentro de um processo evolutivo, eu tenho que ter coerência, congruência com aquilo que estou fazendo, com aquilo que estou manifestando, com aquilo que estou buscando. Então a alma e a economia, elas têm que andar coligadas. O que significa? Significa que eu tenho necessidades, todos nós temos. Então nós vamos manifestar isso. Por quê? Porque a lei da vida diz que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos vestir, nós precisamos morar e nós precisamos ser o que somos, né? Então não quer dizer que a gente vai ficar limitado a determinadas coisas. Né? O universo, ele quer que você prospere, ele quer que você cresça. Mas a economia, o que significa? Significa que eu vou ter a capacidade de perceber o que é o supérfluo, o que é o prejudicial a mim e aos outros. E eu não vou mais entrar em situações que não condizem com a minha alma, com a minha consciência. Então os sistemas antigos, vamos chamar assim, eles te levam a fazer coisas desnecessárias, coisas que te machucam, coisas que te fazem entrar em sistemas que não correspondem ao progresso, à prosperidade. Mas eles te levam à falta, à dificuldade. Então a principal mudança é a conexão não é do ego com a economia. A conexão é da alma, da consciência com a economia. Então a economia, quando a gente chama economia criativa, não é bem essa economia que aparece aí, né? Não criticando, mas essa economia de que eu monto um evento, ou faço crio uma arte, por exemplo, totalmente negativa, impactante, e coloco todos os meus problemas emocionais pendurados na tela. Isso, digamos, é uma velha energia. Por quê? Porque ainda coloca um preço embaixo daquela obra, né? E alguém leva aquela obra para casa, veja a sutileza disso, e ele está carregando para casa os problemas daquela pessoa que co-criou aquela obra. Só que ele não está percebendo. Por quê? Justamente por isso. Porque o ego muitas vezes olhou aquela obra e achou ela bonita, achou ela interessante. Mas o que foi coligado por ressonância foram os problemas emocionais do autor da obra com o comprador da obra. Então isso é muito grave dentro de um sistema consciencial. Porque você está com aquilo pendurado na minha sala, aquilo está vibrando e irradiando
uma energia que não corresponde a mim. E eu não percebo, né? Então, isso faz parte da evolução, ou seja, eu perceber vibracionalmente, porque a minha energia é essencial, lembra? A nossa vibração, a nossa assinatura vibracional é a que determina quem somos. Então, se eu tenho agora essa consciência, eu vou olhar aquela determinada obra e vou passar por ela e falar, tranquilo, agradeço, né? Lindo. Cada um é cada um, né? Respeito a obra, mas eu não vou pendurar ela na sala. Então é isso que muda, principalmente na transição planetária, ou seja, nós como co-criadores, e estando imbuídos de uma energia criativa poderosa, digamos, nós podemos, artistas, né, ou pessoas que têm o dom da pintura, da arte, da escultura, do desenho, elas podem canalizar, né, que é um pouco diferente, artes e radiações, né, de obras muito mais sutis, muito mais harmoniosas, muito mais belas e que vão levar para as pessoas a coligação com a sua própria essência. Então você vai observar aquilo e você vai se sentir integrado com o mundo, porque aquele autor, né, aquela pessoa que foi o canalizador daquilo, ele estava nesse estado de consciência quando manifestou aquilo. Então, o estado de consciência em que você está, no momento em que você faz algo, ela é crucial para o retorno daquilo. Né? Por isso que a gente fala, qual que é a pirâmide, né? Na pirâmide, a pirâmidezinha da consciência, a base é maior, vamos chamar assim, quanto mais baixo, menos consciência, quanto mais alto, mais consciência. Então você vê que lá em cima, quando chega aquele pontinho da pirâmide, é uma coisinha desse tamanho, de pessoas super conscientes, vamos dizer assim, né? Ou pessoas que estão realmente se aprofundando nesse trabalho e se elevando. Por quê? Porque exige um esforço de subir degrauzinho por degrauzinho, por degrauzinho, por degrauzinho, e eliminando tudo que não serve, e transmutando o que não serve, modificando o que não serve, até você chegar num nível consciencial onde você realmente está muito mais coligado à sua essência. Então, a principal mudança da transição planetária é consciencial, né? E quando se trata de consciência, está intimamente ligado à vibração. Então, um ser vibracional, quando nós percebemos a nossa vibração, a cocriação ou o movimento de manifestação, ele é extremamente sutil. Não exige esforço. Por quê? Porque o seu veículo é um canal. Você não vai forçá-lo, né? Você tem que tratá-lo com carinho, com calma, com amor, permitindo que a energia passe por você e manifeste aquilo que você precisa, seja falando, seja desenhando, seja escrevendo, seja meditando, seja no silêncio, seja dormindo, seja como for, seja contemplando, orando, caminhando. Então você tem N formas de manifestação da energia criativa, e aí a gente chama a energia crística, a energia cristalina, a energia que produz a vida, que manifesta a vida. Só que ela precisa estar alinhada com quem? Com o cosmos. Porque a vibração cósmica é a vibração que permite a nossa conexão com a lei de ressonância vibratória da nova Terra e com as leis superiores, para que a nossa alma se coligue à economia, vamos chamar assim, né, quântica, né? Então a gente vai ter também um outro momento onde esses sistemas não correspondem mais, né? Onde aquele que está se doando, aquele que está fazendo, aquele que está servindo, o servidor, né, no sentido da vida, da luz, ele está, quanto mais ele se doa, mais ele recebe. Então aí nesse sistema
as mônadas, né, as almas, as consciências vão todas se coligando a essa única consciência maior. Então, todos vão contribuindo, todos vão fazendo a sua parte. E aí o sistema econômico, que hoje você tem todos esses gráficos incoerentes, o que são esses gráficos? São tentativas de alguém querer ganhar alguma coisa em cima do outro, o outro quer ganhar em cima do outro, o outro não quer, o outro isso, outro aquilo. É um sistema totalmente desigual. Por quê? Porque ele não está conectado à consciência, ele está conectado ao ego humano, ele está conectado ao que o ego criou, o ser humano criou, como indicadores da verdade econômica, e tudo está desequilibrado, bolsa de valores, ações, que ações? Aí você está investindo numa ação de uma empresa que está destruindo o meio ambiente, né? E você colocou todas as suas fichas lá, e assim tudo começa a ser revisado, revisitado, para que as coisas possam se alinhar. Então, prosperidade tudo tem que estar alinhado para que todos prosperem. Então, as pessoas estão num processo evolutivo, elas estão fazendo, né? Então tem que estar a alma, a economia em ressonância. Então a gente descobrir o que a minha alma quer, a gente não precisa forçar, né? A gente vai seguindo passo a passo, o compasso dessas mudanças, mas o principal, a primeira parte, né, que todo mundo tem que fazer é se coligar a ela, se coligar à consciência. Porque é a partir daí é que tudo vai começar a ser modificado, e aí cada ser tem o seu plano de alma, né? Tem a sua meta, mas no fim a grande missão, né? Como a gente fala aí, a gente entra os comandos novamente, a grande missão dos comandos é coordenar essas energias para quê? Para que tudo se alinhe, todas as áreas se alinhem à consciência. Então a economia tem que se alinhar à consciência, a educação tem que se alinhar à consciência, a cultura, os valores humanos, a moral tem que estar alinhada à consciência. Tudo, em todas as áreas. Aí a gente vai falar de descobertas, de inovações, elas têm que estar alinhadas à consciência. Inteligência artificial não pode estar desvinculada da consciência. Eu vou desenvolver uma ferramenta para auxiliar a evolução humana e não para ir contra a evolução humana. Então, quando você alinha tudo isso, tecnologias, comunicação, meios de comunicação, você vai considerar o ponto principal, a evolução da consciência. Então, a quinta dimensão é um determinado nível de sistemas. Então, as águas, por exemplo, elas precisam ser tratadas. Como? Com uma tecnologia de quinta dimensão. O meio ambiente recuperado, o solo, com a tecnologia qual? De quinta dimensão. Então, as coisas feitas no puxadinho, no arrumadinho, no meio mais ou menosinho, elas começam a desmoronar, porque elas não atendem a uma consciência mais ampla. Então, essa consciência mais ampla é a que determina as coisas que virão para suportá-las, né? Então, na verdade, a consciência, ela se suporta por si, mas como estamos encarnados dentro de um corpo humano, os sistemas precisam ser revisitados, reorganizados, para que eles possam suportar essa mudança interna, essa evolução humana das pessoas. E elas então passam a ter uma vida diferente, uma vida integrada à natureza. Então são elementos que começam a aparecer em função do nível consciencial. Então, lei da ressonância vibratória é a gente entender que somos seres vibracionais e que nessa experiência humana a gente tem que ir com calma até transitar por esses ajustes. Gratidão.